Shalom. Setembro, início da primavera, mês das flores, explosão da vida. Setembro é também setembro amarelo, tempo para refletirmos sobre o suicídio, uma das agressões à vida. Este ano, Setembro Amarelo trouxe como tema "É preciso agir". E nesse tempo de pandemia, de Covid-19, esta realidade, infelizmente, se agrava mais. O suicídio está relacionado a muitas causas antropológicas, existenciais, mas também a questões ambientais, econômicas, políticas, sociais e até religiosas. No Brasil, são 12 mil mortos todos os anos por suicídio, isto os casos conhecidos, notificados. No mundo, 1 milhão de mortos. Os meios mais utilizados nesta ordem: enforcamento, envenenamento e os mais usados, os pesticidas e armas de fogo. O que se apresenta como causa de suicídio? Perdas, depressão, dores crônicas, uso de drogas, esquizofrenia, etc. Mas nós sabemos que existem causas mais profundas. Então estas que nós citamos como causas, na verdade não são causas verdadeiras, causas primeiras. São causas secundárias ou causas sintomas. O que seriam então as causas verdadeiras, as causas mais profundas para este mal, chamado suicídio, e para tantos outros males que vivemos no nosso tempo? Sabemos que os agrotóxicos, as mutações genéticas e a poluição causam em nós grandes interferências no nível biológico, por exemplo, no nível das células, da alteração do DNA, atingindo não somente a nossa saúde física, mas psíquica, emocional. Contudo, isso também faz parte das escolhas que nós fazemos todos os dias e pagamos um alto preço. A psicóloga Sandra Castellato nos ajuda a refletir dizendo o seguinte: penso que o suicídio é apenas um dos sintomas de uma sociedade doente. Vivemos uma exaustão ambiental em consequência de um modo predatório de lidar com os recursos naturais. Vivemos uma exaustão econômica em função das imensas desigualdades sociais e do desemprego. E, por fim, enfrentamos a exaustão humana, ou melhor, a exaustão do modelo de ser humano que nós criamos. Então, mesmo contemplando as causas genéticas, nós temos um outro agravante, que é exatamente o tipo de sociedade, o tipo de ser humano que nós elegemos, o tipo de vida que levamos. Papa Francisco, na abertura do Sínodo da Família, diz o seguinte: a solidão, o drama que ainda hoje aflige muitos homens e mulheres,
Penso nos idosos abandonados até pelos seus entes queridos e pelos próprios filhos, nos viúvos e nas viúvas, em tantos homens e mulheres deixados pela sua esposa e pelo seu marido, em muitas pessoas que se sentem realmente sozinhas, não compreendidas nem escutadas, nos migrantes e prófugos que escapam de guerras e perseguições, e em tantos jovens vítimas da cultura do consumismo, do usa e joga fora, cultura do descarte. Hoje, vive-se o paradoxo do mundo globalizado, onde vemos tantas habitações de luxo e arranha-céus, mas o calor da casa e da família é cada vez menor. Muitos projetos ambiciosos, mas pouco tempo para viver aquilo que foi realizado. Muitos meios sofisticados de diversão, mas há um vazio cada vez mais profundo no coração. Tantos prazeres, mas pouco amor. Tanta liberdade, mas pouca autonomia. Aumenta cada vez mais o número das pessoas que se sentem sozinhas e também daquelas que se fecham no egoísmo, na melancolia, na violência destrutiva e na escravidão do prazer e do Deus dinheiro. Tanto poder acompanhado por tanta solidão. E ícone disso mesmo é a família. Verifica-se cada vez menos seriedade em levar por diante uma relação sólida e fecunda de amor. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na boa e na má sorte. Cada vez mais o amor duradouro, fiel, consciencioso, estável, fecundo, é objeto de zombaria e olhar como se fosse uma antiguidade. Parece que as sociedades mais avançadas sejam precisamente aquelas que têm a taxa mais baixa de natalidade e a taxa maior de abortos, de divórcios, de suicídio e de poluição ambiental e social. Deus não criou o ser humano para viver na tristeza, ou para estar sozinho, mas para a felicidade, concluiu o Papa Francisco. Dr. Augusto Cury escreve o seguinte: a triste geração que se estressa e se frustra por tudo está agora, neste tempo, circulando nas redes sociais. Andam de carro, Uber, táxi, não lavam suas cuecas nem suas calcinhas, não buscam conhecimento, nem espiritualidade, não se encantam com decorações natalinas, nem com ipê florido no meio da avenida. Reivindicam direitos de expressão e não oferecem nada em troca. Nenhuma atitude. Consideram-se vítimas dos pais. Julgam, juízes duros, impiedosos, que condenam tudo e todos. Choram pelo cachorro maltratado e despejam e desejam que o homem seja esquartejado. Compaixão duvidosa. Amorosidade mínima. Preciso disso, tem que ser aquilo, e haja insatisfação, infelicidade, descontentamento, adoecimento, depressão, suicídio. Geração estragada, inconformada, presa em suas desculpas, acomodada em suas gaiolas de ouro, postam sorrisos, praias paradisíacas, mas não se banham no mar curador. Limpam o lixo da praia com os amigos e não arrumam a própria cama. Em casa estampam tristeza, sofrimento, dor.
a dor de ter que crescer sem fazer por onde merecer. Nunca a humanidade foi tão frágil quanto no nosso tempo. O suicídio, o aborto, a opressão e o extermínio dos pobres e das minorias são alguns dos coerentes e amargos frutos que colhemos do mundo que construímos sobre o dinheiro e o individualismo. O que diz a Igreja sobre esta realidade do suicídio, sobre as causas secundárias e principalmente sobre as causas primeiras, as verdadeiras causas? Deus é o Senhor, é o proprietário da vida. Nenhum ser humano tem direito de dispor como quiser da vida, e principalmente da vida humana. A vida é dom de Deus para gerar vida. Somos administradores da vida. Quando pensamos, por exemplo, no aborto, olhar para qual lado? Para todos os lados. Procurar salvar todos os lados. A pessoa que foi violentada, a criança que está no ventre, todos os lados. Não existe um lado, todos os lados. A vida, dom de Deus, é para a relação, é para ser dom para os outros. O Concílio Vaticano II reafirmou solenemente a eminente dignidade da pessoa humana e muito particularmente o seu direito à vida. Por isso denunciou na Gaudium et Spes os crimes contra a vida, homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio. O suicídio, portanto, é inaceitável, porque constitui uma recusa da soberania de Deus e do seu desígnio de amor. É rejeição do amor para consigo mesmo, negação da aspiração natural à vida, abdicação frente às obrigações de justiça e caridade para com o próximo. Contudo, perturbações psíquicas graves, a angústia ou o temor grave de uma provação, de um sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida. Isto é muito importante. Quem não conhece a doutrina da Igreja, o seu magistério, corre o risco de dizer ainda hoje que a Igreja condena o suicida. Não. A Igreja condena o suicídio, sempre, porque a Igreja é promotora, defensora, protetora da vida. O suicídio ela vai condenar sempre. Agora, quando olhamos a pessoa do suicida, vamos compreender seus limites, seus condicionamentos, suas prisões interiores. E aí não tem condenação, tem somente amor e amor misericordioso. Não se deve, continua a Santa Igreja, desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidarem. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. Isto é com Deus, não é conosco. Luzes do Papa Francisco para enfrentarmos o nosso tempo e nele o drama do suicídio. Viver a vida com paixão, ser campeão de vida. Ele tem insistido que cristão não pode ser triste. Cristão deve comunicar alegria, vida, vivacidade. Como é bonito ver uma senhora de mais de 80 anos
doente, mancando, sair para visitar os doentes, para levar a Santa Eucaristia. Isto é viver com paixão. Esta é uma campeã de vida. E nesse tempo de pandemia, mesmo confinados nas casas, quantos gestos de solidariedade, quantos campeões de vida, que liga, que oferece ajuda, que partilha o que tem com o que não tem, coisa linda. Agir com compaixão, diz o Papa Francisco. Diante das pessoas fragilizadas, estender a mão, dar um abraço. Ele reflete a morte de Judas, dizendo que Judas não morreu, não se enforcou, se suicidou, porque ele entregou Jesus, por seu remorso. Judas morreu porque não foi acolhido quando foi ao templo devolver as moedas, dizer que se arrependeu, não foi acolhido, não foi perdoado, simplesmente ouviu dos doutores da lei, dos anciãos: este problema é teu, te vira. Acolher com compaixão, com amor, aquele que sofre. Comunicar Jesus Cristo com a vida e com a palavra, com alegria. Sofrer junto com quem sofre. Dar a esperança com nosso testemunho, liberdade, alegria. Agora temos o Padre Júlio em São Paulo, sendo ameaçado de morte, porque se coloca do lado dos moradores de rua, cuida deles, dá comida. Amar o nosso tempo, diz o Papa Francisco, para iluminá-lo. E é o que nós estamos tentando fazer aqui agora. Amar o homem do nosso tempo. As nossas críticas ao tempo é para que ele seja melhorado, para que novos rumos, caminhos sejam traçados. Passar do egoísmo e individualismo para o amor. Vida que se dá na alegria e na liberdade. Ilumina o Papa Francisco. O que fazer? Continuemos nesta reflexão. Falar é a melhor solução, mas como falar se não tem quem escute? É urgente termos centros de escuta, e aqui fica o desafio para o movimento de irmãos. Pessoas que se dispõem a escutar, a ter um canal aberto para escutar, para ouvir as dores de tantos e tantas que estão silenciados em suas casas, gritos silenciados em seus corações. No mínimo, a nível diocesano, deveríamos ter um centro de escuta para tudo e também para as causas de suicídio, para as pessoas que procuram suicídio. No mínimo, divulgar CVV, Centro de Valorização da Vida, uma ONG que não tem vínculo com partido político, com religião, com empresas, uma ONG livre que se coloca simplesmente para ajudar. E a gente tem acesso no número 188. Cuidar para que as pessoas não se automediquem. Procurar conhecer a realidade do suicídio para ajudar quem precisa de verdade. Evitar abordar de forma superficial esta realidade, para não cair na armadilha da sugestão, em vez de coibir, promover.
Mas, antes de tudo, é urgente uma nova cultura, um novo jeito de pensar a vida, o ser humano, as relações, a criação, os desafios, as dores, o sofrimento e até a morte. Rever as leis que regulam as experiências genéticas, o uso de agrotóxicos e a poluição. Educar, e aqui o que toca aos irmãos e irmãs, do movimento de irmãos, do movimento Shalom, família, é o ponto de partida. Educar, formar os jovens para a beleza e para os desafios da vida, ajudando-os a desenvolver suas potencialidades e colocando os necessários limites, mesmo que doa, colocando os necessários nãos, preparando de verdade para viver a vida, atravessar tudo que a vida possa oferecer, sem medo de viver, não recuando diante dos desafios, não se acovardando diante do sofrimento. Educar os filhos para o amor, para o respeito, para a responsabilidade, para a doação, para o cuidado. Praticar em casa, entre marido e mulher, o perdão. Que os filhos escutem o pai pedir perdão a mãe pedir perdão ao pai, e escutem a resposta dos dois: eu te perdoo porque te amo. Reservar um lugar especial para Deus no seio da família, rezar junto em família, fazer a leitura orante da palavra de Deus, participar efetivamente da vida da igreja com os filhos, ensinar os filhos o que é vida doada, na gratuidade. Promover políticas públicas, e agora estamos no tempo das eleições, tempos para ouvir, observar, discernir, políticas públicas que contemplem vida plena para todos. Justiça social, moradia digna, educação e de qualidade pública, lazer, saúde, segurança e, principalmente, trabalho dignificante e justamente remunerado. Combater toda forma de crueldade, indiferença, discriminação, preconceito, violência, vingança, exclusão, toda forma. Colocar o ser humano acima da economia, acima do mercado e de suas leis, acima do Deus dinheiro, do Deus acúmulo. Pessoa humana é o primor da criação. Doente, pobre, mendigo, andarilho são adjetivos. O substantivo é pessoa. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos ajude a crescermos sempre mais na paixão pela vida. Que possamos ser sempre mais geradores da vida. E que o mundo se apaixone pela vida ao entrar em contato conosco, com nossas famílias, com o movimento de irmãos. Que Nossa Senhora
alcance de seu Filho Jesus as suas mais escolhidas bênçãos e derrame abundantemente em vossos corações. E que não somente o suicídio, mas todos os males do nosso tempo possam desaparecer e que a primavera que se inicia em setembro aconteça nos corações, nas famílias, no mundo inteiro. A todos, saudoso abraço, minha bênção.